7 motivos para o cristão não temer o fim do mundo. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, a partir do verso 1. Primeiramente, o cristão de verdade, ele confia em Deus. O cristão de verdade, ele tem Deus sendo o seu Senhor. Não é o dinheiro que é o Senhor dele. Não é a corrupção. Não é a mentira que é o Senhor dele. Não é a prostituição. Não é a avareza. Mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Amém? Então, primeiro, 7 coisas que o cristão, 7 fatores que o cristão não pode temer o fim do mundo, o fim dos tempos. Nós não podemos temer, porque no fim dos tempos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos prometeu que Ele regressaria, que Ele voltaria, que Ele buscaria a sua igreja. Então nós devemos estar o quê? Alicerçados, nós devemos estar debaixo da cobertura de Deus. Nós devemos ser verdadeiramente cristãos. E o cristão, ele está identificado pelo quê? Por seguir a Cristo. Por isso que ele é chamado desde os primórdios de cristão. Porque ele vê na figura de Cristo um exemplo para seguir. E o nosso manual está onde? Na Bíblia. O nosso manual é a Bíblia. Algo que não está afirmado na Bíblia não pode ser evidenciado, não pode ser tolerado como algo que é discernido, que é entregue por Deus. O nosso manual está na Bíblia. Então, para sermos cristãos, primeiramente, nós temos que ter o quê? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo, ele vive pela fé. E diz assim a palavra de Deus, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois a fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Amém, meus irmãos? Então, verdadeiramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé. E vou tentar, de uma forma rápida, dar o meu testemunho que eu já compartilhei com vocês. Eu estava passando por alguns momentos, alguns dias de aflição. Quando nós somos pais, quando nós somos mães e pais, quando nós temos nossos filhos, a preocupação de um pai e de uma mãe vem em primeiro lugar o quê? Pelo seu filho. E Deus também se preocupa conosco, porque Ele nos ama. Ele nos ama grandiosamente. Não se explica o amor de Deus. Lá em João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho primogênito, para que todo que nele crê seja salvo. Amém? Então, quando um pai e uma mãe têm os seus filhos, evidentemente, eles amam muito o filho. Mas nós não podemos, de forma alguma, deixar que os nossos filhos sejam o nosso Senhor, que seja o nosso Deus. Primeiramente, quem? Deus. Em segundo lugar, vem a família. E em terceiro lugar,
vem a obra de Deus. Porque Deus é diferente da obra de Deus. Eu já vi pastores falando que a obra de Deus vem acima de todas as coisas. Eu discordo. Primeiro é Deus, a nossa comunhão com o Senhor. E segundo vem a família. E em terceiro lugar vem a obra de Deus. E eu vou dar esse testemunho. O testemunho tem que ser dado. Para o quê? Para glorificar o nome de Deus. E para fortalecer a fé dos nossos irmãos. Então, no sábado, meu filho adoeceu. Pelo fato de eu ser pastor, eu não estou imune às investidas, os levantes e as retaliações do inimigo. Pelo contrário, o inimigo ele se levanta mais ferozmente contra os homens de Deus, para impedir que a vontade de Deus se cumpra. Porque ele derrubando o homem de Deus, muitos que o seguem também vão cair, vão desanimar. Amém? Não é assim? Então, o meu filho ficou doente no sábado. E nós oramos, eu e a minha esposa, porque ele estava com muita febre, estava tendo febre, ele estava com a respiração muito ofegante, respirando muito rápido, como tivesse cansado, com dores na garganta, não estava conseguindo se alimentar, e nós tínhamos que tomar uma decisão. Ou nós levamos ele para o pronto-socorro, ou nós cuidamos dele em casa. E eu fui buscar o Senhor, e orar e confiar a Deus. Frente ao que nós estamos passando nesse momento, eu entendi que seria prejudicial levá-lo até o pronto-socorro. Porque muitos estão indo até o pronto-socorro, e está acontecendo o pior. Está acontecendo coisas piores. E no domingo, algo pior também aconteceu. Meu filho estava doente, nós estávamos cuidando do nosso filho, e ele tendo febre, e nós oramos muito, e a fé tem que ter o quê? Obras. E nós cremos em Deus, e nós temos alguns medicamentos que ele já usa, e começamos a fazer inalação, crendo que Deus iria fazer o mover, fazendo inalação e buscando a Deus. Deus, o que nós damos para ele, o que nós fazemos. E por muitas vezes nós pensamos em levar ele no pronto-socorro. E no domingo aconteceu algo ainda muito triste. A avózinha da minha esposa, que já tem cerca de 85 anos, faleceu. Já estava bem debilitada e foi ao pronto-socorro, não demorou 1 hora, não demorou nem cerca de 1 hora, e vieram dar notícia para o tio da minha esposa, que ela tinha falecido. Foi muito rápido, muito rápido. E falaram lá, não foi comprovado, porque tudo que você vai hoje no pronto-socorro, se você sofre até um acidente, alguma coisa, muitos familiares estão denunciando o que está acontecendo. Tudo é Covid. Tudo é Covid. E colocado também lá no prontuário que é Covid. E o irmão da minha esposa foi reclamar e eles falaram apenas o quê? Se você quiser, esse é o prontuário. Todo mundo sai daqui com Covid. Todo mundo sai no prontuário, no óbito, que foi Covid. E nem fizeram o teste de sangue, nada. Mas falaram que foi Covid. E se ele quisesse, seria assim. Senão, não dariam nenhuma declaração, nada. E foi o jeito ser dessa forma. E o nosso filho doente, e a minha esposa triste. Então, grandes coisas Deus fez. E muito mais Ele fará. Para aqueles que creem. Nós cremos que ela foi para a glória. É isso que nós temos que crer. Que ela foi para a glória, está com o Senhor Jesus,
e verdadeiramente está muito melhor do que nós, porque está com Deus. Não há mais dores, não há mais sofrimento, não há mais preocupação, não há mais dívida, não há mais adversidades. Está com Deus, na glória, está feliz. Assim, nós temos que crer. E assim pode acontecer com cada um de nós também. Nós somos apenas pó e neblina. No momento nós estamos aqui, e em outro momento nós podemos estar na glória com Deus. Amém? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos que crer apenas em Deus e seguir a Cristo. E o nosso filho continuou doente. Continuou doente, nós fomos cuidando dele, febre e respiração, foi melhorando, graças a Deus. Deus já fez o primeiro mover. Nós oramos pela madrugada, buscamos a Deus pela madrugada, porque a palavra de Deus diz que aqueles que o buscam pelas madrugadas o encontrarão. E como me falou já um pastor uma vez, e eu guardo isso também, há muito tempo atrás. Por que pela madrugada? A fila é menor. Amém? A fila é menor. Há poucas pessoas orando pela madrugada. Então nós devemos buscar Deus pela madrugada. E Ele virá ao nosso socorro. E Deus fez o mover. E a respiração, começamos a orar, a buscar, e fomos fazendo o que nós poderíamos fazer. Então é isso que nós devemos fazer todos os dias. Nós temos que fazer o que nos cabe fazer, crendo em Deus, tendo fé que Deus irá fazer o mover, irá fazer a parte dele. Se Deus te mandou fazer algo, então faça, meu irmão. Faça, porque Deus é para conosco. Deus é para comigo e para com você. Não é porque eu sou pastor que Ele escuta só a minha oração. Ele escuta a oração de todos aqueles que oram e o buscam em espírito e em verdade. E naquela noite, nós oramos, e a respiração já do meu filho já foi melhorando, e a febre, não é a febre dele, está amarrado, está repreendido, a febre foi baixando, foi estabilizando, mas ainda não tinha passado por completo. Nós fomos lutando, utilizando alguns medicamentos caseiros, chá, algumas coisas, mas ele reclamava muito, ainda a febre foi amenizando, mas persistia ainda. Passou segunda, passou terça-feira, passou quarta-feira, tendo febre, tendo muitas dores na garganta, não estava mais se alimentando, não estava mais comendo, porque tudo que ele comia, ele reclamava de dor na garganta. E como ele não fala, ele tem apenas 3 anos e meio, ele não fala ainda muito bem, ele só falava, papai, dói, e apontava para a garganta. E até quando ele tomava água, doía. Tomava água, ele gritava, meu irmão. Ele chorava, gritava, ficava desesperado. Agora você imagine o desespero de um pai e de uma mãe, vendo o seu filho gritar de dor, desesperado de dor. E a gente foi usando, e Deus nos deu um norte, deu um segmento. E nós fomos passar, Deus me deu sabedoria de misturar andiroba, violeta, mel e um pouquinho de bicarbonato. E oramos ao Senhor Jesus e passamos a quinta-feira inteira em jejum. Porque o Senhor Jesus disse que algumas castas de demônio, ou seja, alguns tipos de demônios, só saem o quê? Com jejum e oração. E eu e minha esposa passamos a orar e jejuar o dia inteiro.
E quando foi na noite, entregamos o jejum para Deus. E Deus fez o milagre acontecer mesmo. E passou a febre dele à noite. Ele começou a se alimentar. A partir de quinta-feira à noite ele começou a se alimentar. E na sexta começou a brincar, ficar bem. E nós entregamos a Deus. Nós fizemos o que cabia a nós fazer. Entregamos crendo em Deus, que Deus iria fazer o impossível. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer. Amém? Então Deus fez o mover. Deus fez algo extraordinário. No momento que nós entregamos o jejum, a melhora dele foi eminente. Ele foi melhorando, e na sexta-feira já estava comendo tudo. Meu Deus, estava comendo tudo mesmo. Para a glória, honra e glória do Senhor, e tomando água, e já estava correndo na geladeira, e pegando iogurte, pegava bolo, e almoçava, e tomava café, e comia, e não reclamava mais da sua garganta. E a sua febre também sumiu. Amém? E Deus faz dessas coisas, meu irmão. Amém? Isso é para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Isso é para a honra e para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso para glorificar o nome de Deus? Eu agradeço a esse Deus, glorifico o seu nome, porque tudo Ele pode, todas as coisas, tudo está sujeito à sua vontade, às suas mãos. Nenhuma folha de uma árvore não cai se não for pela vontade de Deus. Então, nós nos fortalecemos na vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Glorificado seja o nome de Deus.